O choro do bebê pôde ser ouvido claramente através dos campos naquela noite, cortando a chuva de Pernambuco como uma maldição que se recusava a morrer. As mãos da parteira tremiam enquanto ela limpava o sangue do rosto do recém-nascido e contava 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos, cada um com sua própria unha, seu próprio movimento, como se a mão da criança tivesse sido esculpida por algo que não acreditava em limites. Atrás da porta, 3 homens esperavam em silêncio. 3 homens que todos alegavam ser o pai. 3 homens que haviam feito um pacto com a ganância, com a lei e com algo muito mais antigo que ambos. Quando o médico saiu e contou o que havia visto, nenhum deles falou. Eles apenas se olharam como jogadores que percebiam que o baralho havia sido armado muito antes de se sentarem para jogar. A criança estava viva, mas o que ela representava não era vida, era revelação. Sua mãe não deveria existir. Seu nome era Isabela, embora esse nome tivesse sido dado a ela por alguém que achava que soaria bonito no papel. Ela não nasceu livre, nem negra, nem branca. Era algo intermediário, algo que a própria natureza parecia incerta. Sua pele era pálida como neve, cabelo como fio branqueado, olhos da cor de sangue diluído. Uma escrava albina em Pernambuco dos anos 1840, uma anomalia, um erro que o mundo não sabia como categorizar. E porque o mundo não conseguia defini-la, homens como os irmãos Oliveira pensavam que podiam possuí-la. Eles pagaram R$3.000 em um leilão em Salvador, pelo que chamavam de raridade. Uma mulher desprovida de cor, de proteção, de identidade, uma página em branco para escrever sua herança. Essa é a parte que a história tenta esconder, a parte que transforma a moralidade em matemática. Eles não a compraram por beleza, prazer ou companhia. Compraram-na para satisfazer a maldição de um homem morto escrita em um testamento. Francisco Oliveira, patriarca de uma das mais ricas fazendas de cana-de-açúcar de Pernambuco, havia exigido que seus 3 filhos produzissem um único herdeiro entre eles, um filho de uma única mulher, para que a plantação permanecesse inteira. Dividi-la, e a terra apodreceria, falharia, e a herança desapareceria. Seu testamento era um ato de controle mesmo do túmulo, um aperto final ao redor do pescoço de seus filhos. E quando o advogado o leu em voz alta, seus destinos foram selados. Antônio, Bernardo, Carlos, 3 irmãos unidos pelo sangue, forçados a um casamento, acorrentados a uma mulher impossível. Quando a trouxeram do sul da Bahia, ela não chorou. Testemunhas disseram que ela ficou olhando pela janela da carruagem durante toda a viagem, olhos desfocados, como se já pudesse ver a casa que se tornaria sua prisão. A Fazenda Oliveira, 600 hectares de cana e silêncio. A casa principal, uma mansão branca imponente com janelas pretas, suas colunas brilhando sob o sol como ossos. Para os de fora parecia riqueza, para os de dentro parecia contenção. Cada tijolo, cada corrimão, cada varanda cuidadosamente varrida era parte de uma ilusão. A ilusão de que os Oliveiras eram deuses em sua terra, não homens apodrecendo sob o peso da loucura de seu pai. Antônio, o mais velho, era o testamento encarnado, rígido, prático, convencido de que lei e lógica podiam justificar qualquer coisa. Foi ele quem fez o acordo, assinou os papéis e arranjou a cerimônia que legitimaria seu pecado. Bernardo era mais quieto, talvez mais fraco, mas sua fraqueza tomava a forma de razão. Ele podia fazer um horror soar racional até humano. Carlos era a consciência, se é que se pode chamar assim. Ele citava as escrituras para explicar o que estavam fazendo, tentando construir uma ponte entre fé e depravação. Ele se convencia de que homens como Abraão haviam feito pior, que Deus perdoa a necessidade. Mas o que nenhum deles percebia era que a necessidade, uma vez invocada, se torna seu próprio tipo de Deus. O casamento aconteceu em março, pequeno, privado, escondido sob o verniz de respeitabilidade. Antônio ficou no altar, o marido legal, enquanto Bernardo e Carlos observavam do banco da frente. Isabela disse os votos sem emoção. Sua voz firme, mãos cruzadas, olhar fixo no crucifixo atrás da cabeça do padre. Ela usava um vestido branco que fazia sua pele parecer fantasmagórica, quase transparente. Os convidados sussurraram que ela parecia doente, talvez frágil. Nenhum deles sabia a verdade, que ela estava sendo transformada em um recipiente, que seu útero havia se tornado a chave para uma fortuna que ela nunca tocaria. Após a cerimônia, os irmãos a levaram para casa. Os empregados haviam sido dispensados cedo naquela noite, a casa iluminada fracamente por lamparinas que projetavam sombras tremulantes pelo corredor. Antônio explicou como seria. Ela viveria na ala oeste, alternaria entre os quartos dos irmãos de acordo com um cronograma e os chamaria de marido quando sozinha.
Seu dever era simples: dar à luz uma criança que carregaria o nome Oliveira. Além disso, ela deveria permanecer silenciosa, obediente e invisível. Ela assentiu uma vez, olhos indecifráveis. O tipo de silêncio que ela mantinha não era medo, era cálculo. Atrás daquele rosto de porcelana, algo observava, algo que entendia o cativeiro melhor do que qualquer homem jamais poderia. Por 7 meses ela suportou o ritual deles. Antônio era eficiente, Bernardo terno, Carlos tremendo de culpa. Eles achavam que ela não notava as rachaduras se formando entre eles, os pequenos ressentimentos crescendo no escuro, mas ela via tudo. A forma como Antônio ficava paranoico, suspeitando que seus irmãos a favoreciam, como Bernardo começava a beber à noite para abafar os sussurros em sua mente, como Carlos começava a rezar mais alto como se pudesse afogar o que haviam feito. A casa ficava pesada com a tensão, e Isabela ficava silenciosa na mesma proporção, até que uma manhã, o médico confirmou o que todos esperavam. Ela estava grávida. Os irmãos celebraram como homens poupados da morte. Beberam cachaça, assinaram documentos, enviaram notícia ao advogado de que o testamento do pai havia sido cumprido. Mas na mesma casa, atrás de uma porta trancada, Isabela sentou-se à janela, dedos traçando padrões em sua barriga. Testemunhas disseram mais tarde que ela sorriu naquela noite pela primeira vez. Um pequeno sorriso estranho que não chegava aos olhos, como se soubesse que a criança dentro dela não pertencia a eles ou a ninguém. Como se soubesse que a maldição não estava quebrada. Estava apenas começando. E quando aquela criança veio gritando ao mundo com 6 dedos perfeitos, o mundo dos irmãos Oliveira começou a se desfazer, um segredo de cada vez. O médico chamou o 6º dedo de uma curiosidade inofensiva, mas disse isso como um homem falando ao redor de uma lâmina. Ao amanhecer, o rumor havia escapado do berçário e cruzado o pátio em pés suaves de serviçais. Ao café da manhã já estava se espalhando por balcões de lojas e bancos de igreja, ganhando dentes a cada recontagem. O herdeiro Oliveira, nascido da esposa branca como fantasma que ninguém conseguia olhar diretamente, havia chegado carregando um sinal. Sinais são mais fortes que fatos em uma sociedade mantida unida por aparências. Eles convidam interpretação, e interpretação convida julgamento. E julgamento, uma vez vestido com as roupas da moralidade, se torna uma arma que os homens podem brandir enquanto fingem que estão apenas protegendo a ordem. Dentro da grande casa, os irmãos respiravam como se as paredes estivessem encolhendo. Fora, o vilarejo provou o escândalo pela primeira vez em meses e decidiu continuar mastigando. Isabela ouvia tudo. Ela ouvia as vozes dos serviçais baixarem quando diziam a palavra bebê, como se estivessem manuseando uma panela quente. Ela ouvia Antônio andando pelo corredor como um metrônomo de negação. Ela ouvia Bernardo argumentando em números, tentando somar um futuro no qual esse detalhe pudesse ser arquivado como estranho, mas irrelevante. Ela ouvia Carlos rezando em um ritmo baixo e constante, como se Deus fosse um magistrado meio adormecido, que descruzando com a autoridade inocente, e então pediu privacidade no escritório. Quando a porta se fechou, ele apontou para o retrato de Francisco Oliveira, o patriarca, cujo testamento ainda se estendia do túmulo como uma mão que se recusava a apodrecer. Vocês sabem por que o pintor odiou essa encomenda, senhores? Mendes ergueu a moldura de seus ganchos e a colocou sob a luz da lamparina. Uma lâmina fina deslizou sob o verniz antigo, a superfície cedendo como pele a um cirurgião experiente. O que havia sido uma coluna de mármore na borda da tela se suavizou em carne. Sob a tinta adicionada, uma palma escondida emergiu, larga, orgulhosa e inconfundivelmente imperfeita. 6 dedos, cada um com sua própria unha. A correção, disse Mendes baixinho, havia sido ordenada pelo pai de Francisco para garantir que salas futuras não notassem o que o sangue havia escolhido. Sua criança é um eco, não uma acusação. A história da família simplesmente se recusou a permanecer editada. Narrativa, disse Mendes a eles, é a coleira que vocês prenderam ao caos. O testamento exige um herdeiro reconhecido pela igreja e pela sociedade. Ambas as feras podem ser alimentadas se vocês mantiverem as aparências. Nós batizaremos o menino em público, vestiremos a peculiaridade com piedade e ensinaremos o vilarejo o que dizer, deixando que eles ouçam a si mesmos dizendo. Antônio concordou antes que a frase terminasse, porque ritual era uma gramática que ele falava sem sotaque. Bernardo preocupou-se em voz alta que o silêncio tornaria os rumores mais altos, mas começou a redigir uma lista de convidados com mão firme e apetite de contador por simetria.
Carlos protestou que Deus humilha homens orgulhosos através de providências estranhas. Então engoliu o protesto e selecionou uma escritura que soava como consentimento quando lida sobre água. O batizado se desenrolou como teatro projetado por um tirano nervoso. Sinos tocaram lentos e graves. Convites com iniciais em relevo pousaram em mesas de salão como pequenos decretos brancos. Mulheres em seda sussurraram que a noiva pálida que nunca sorria havia dado à luz uma criança com mais do que sua parte. Homens bateram no ombro de Antônio, desejaram saúde e força, e sem serem pedidos recusaram-se a contar além de 5 em público. A mão do padre tremeu quando ele derramou a água, porque novidade assusta a piedade mais do que o pecado jamais faz. Mendes ficou perto da pia batismal como um maestro sem batuta, e assentiu nos momentos certos. Um coro cantou sobre flechas na mão de um homem poderoso, e por um instante o vilarejo fingiu que unidade era o mesmo que verdade. Antônio parecia mármore, Bernardo parecia boas maneiras. Os olhos de Carlos estavam úmidos. Os de Isabela não. Mas casas não mantêm paz só porque igrejas fingem dispensá-la. Atrás de portas a aritmética se afiou em facas. De quem é o filho de verdade? Antônio exigiu, não porque a lei faltasse uma resposta, mas porque o orgulho se recusava a aceitá-la. Em Pernambuco, o marido da mãe é o pai. Ele repetiu a frase como um feitiço destinado a empurrar o oceano com sílabas. Bernardo disse que sucessão requer precisão porque bancos emprestam a clareza, não a névoa. De quem a assinatura vincula salários? De quem a carta comanda a colheita? De quem o nome o livro razão obedecerá, quando números virarem poder? Carlos disse que a criança era do Senhor antes de ser de qualquer homem, o que lhe permitia reivindicar nada enquanto se sentia justo pela restrição. O bebê dormiu durante o debate deles, uma pequena mão abrindo e fechando como se já estivesse testando fechaduras. A primeira ameaça externa chegou no ventre macio de um pão. Uma nota dobrada escrita em mão limpa de menino de escola nomeava um preço pelo silêncio e prometia que homens no Recife podiam levantar um telhado e mostrar a uma multidão o que uma família esconde. Não abolicionistas oportunistas. A escravidão os cria do jeito que a podridão cria moscas, atraídas pelo cheiro, úteis para ninguém além da decomposição. Antônio queimou a nota e chamou de blefe. Bernardo recomendou negociação, porque alguns problemas são mais baratos que princípios. Carlos avisou que Deus pune barganhas com escuridão. Isabela não disse nada, e o silêncio ao redor dela parecia deliberado como uma lâmina embrulhada em veludo. A palavra viajou pelos alojamentos e através das fileiras. Trabalhadores tocaram suas palmas por sorte, e deram à criança um nome sussurrado local, que significava adição, excedente, aquele cujas mãos abrem portas. Antônio ordenou ao capataz que varresse a linguagem de suas bocas, como se sílabas fossem invasão, e memória pudesse ser chicoteada para trás. Ele não entendia que nomes são videiras. Elas encontram nova pedra quando velhas paredes são remodeladas. Carlos rezou mais longo e mais alto, tentando afogar uma corrente que sentia em seus ossos. Bernardo aumentou brevemente as rações para comprar quietude. Então rescindiu o gesto quando o silêncio provou ser caro. Isabela observou o ritmo da fazenda como uma caçadora estudando o vento, e aprendeu quais portas inchavam na chuva, quais chaves pegavam óleo, quais hábitos nunca se notavam até que alguém os rearranjasse. À noite as tempestades vinham, e a casa rangia como um navio sobrecarregado com hierarquia. A mão recém-revelada no retrato parecia respirar. Mendes visitou novamente com conselho disfarçado de benevolência. Redigam cláusulas de tutela. Garantam a confiança do banqueiro. Sentem o juiz ao lado do médico no jantar. Ensinem-nos a repetir sua versão em suas mesas. Ele falava como se estivesse empilhando sacos de areia contra um rio. E estava. Procedimento é apenas um dique e a água ri de areia. Antônio apertou cada cronograma e inspecionou cada livro-razão até que os empregados começassem a se mover mais quietamente, por razões que nada tinham a ver com respeito. Bernardo aprendeu o hábito de acordar antes do amanhecer para medir a distância entre problemas e desastres. A Bíblia de Carlos ficou macia nas bordas como um pano usado para polir algo que se recusava a brilhar. Isabela não planejava vingança. Planejava sobrevivência, que parece paciência até o momento exato em que parece fuga. Ela media passos, o tempo que o óleo leva para virar fumaça, a distância entre o último tossido do vigia e o primeiro canto do galo. Ela entendia o paradoxo com a clareza de uma pessoa escapada. A criança cuja mão eles temiam poderia libertá-la sem levantar um dedo porque a verdade que envergonha o poder
É a única faca que não precisa de lâmina. E enquanto os irmãos discutiam sobre qual futuro lhes pertencia, ela começou a dar ao futuro um nome que não incluía o deles. Na noite após o batizado, o vento se recusou a se acalmar. Ele arranhava as janelas como se o mundo em si quisesse entrar e testemunhar. Dentro, a casa Oliveira brilhava com luz fina de vela e desconforto espesso. Os irmãos sentavam no escritório, cachaça pela metade, o ar grosso com o calor azedo de homens tentando se convencer de que a ordem havia sido restaurada. Mas ordem não é uma criatura que você invoca, é uma que você alimenta diariamente, e negligência a torna selvagem. Antônio olhava para as chamas e não dizia nada. Bernardo brincava com a pena na mesa, riscando equações invisíveis na madeira polida. Carlos sussurrava uma oração que começava com misericórdia e terminava com silêncio. No andar de cima, Isabela sentava ao lado do berço, observando sua criança dormir. O peito do bebê subia e descia com o ritmo sereno da ignorância, mas sua mão direita se contraía de vez em quando, aquele dedo extra flexionando como se alguma memória já vivesse dentro dele. Nas semanas que se seguiram, a fazenda parecia respirar em suspiros rasos. Vizinhos visitavam menos, embora sua curiosidade engrossasse com cada ausência. Serviçais carregavam notícias em fragmentos, pedaços de conversa caídos como migalhas pela propriedade. Alguns diziam que o herdeiro Oliveira carregava a marca do diabo. Outros diziam que era uma criança milagrosa tocada pelo excesso do céu. A verdade, como sempre, era irrelevante. Percepção já havia escolhido sua história, e percepção, quando alimentada por inveja, se torna execução sem julgamento. Antônio respondeu apertando o controle. Limitou visitantes, monitorou correspondência, até ordenou que os empregados da casa entrassem nos quartos só após bater 2 vezes e esperar permissão. A propriedade Oliveira se transformou de mansão em fortaleza construída sobre pavor. Bernardo se retirou mais fundo nos livros razão. Começou a esconder números, mudar contas, vender cana sob faturas falsas para manter liquidez disfarçada. Para ele, segredo se tornou estratégia. Ele se convencia de que protegia a família, mas proteção e posse compartilham uma fronteira fina demais para os homens verem. Carlos transformou sua culpa em religião, realizando serviços à meia-noite para os trabalhadores escravizados, citando versos sobre graça e perdão até que sua própria voz quebrasse. Mas cada sermão terminava no mesmo pensamento indizível. Talvez não fosse Isabela quem havia sido comprada, mas eles, cada homem vendido às consequências de sua própria ganância. Mendes continuou a visitar sob o pretexto de conselho legal. No entanto, Isabela notou algo peculiar nele. Seu olhar demorava não nela, mas na criança, especificamente na mão direita do menino. Ele a estudava do jeito que colecionadores estudam relíquias, metade com fascínio, metade com medo. Uma vez, quando Antônio saiu da sala, Mendes se inclinou mais perto dela e disse: "Há poder no imperfeito. Não os deixe cortá-lo." Ela não respondeu, mas as palavras grudaram nela como cinzas. Naquela noite, ela pressionou os lábios contra o dedo extra de seu filho e sussurrou um voto que ninguém jamais entenderia. Pelo outono, o solo havia virado argila, e a colheita minguou. Antônio começou a ver inimigos em cada sombra. Acusou Bernardo de conspirar com mercadores, acusou Carlos de traição moral, acusou até os trabalhadores de sussurrar feitiços sobre os campos. Paranoia tem um cheiro como ferro enferrujado e fumaça de vela, e logo se grudou em cada parede. Ele instalou trancas na porta do berçário e carregava a chave no bolso. Isabela perguntou uma vez por que ele temia tanto. Antônio disse: "Porque tudo o que é precioso exige controle." Ela percebeu então que ele não temia perda, temia exposição. Temia que a verdade do que haviam feito, o casamento, o arranjo, a herança vazasse por fofoca ou punição divina. Ela soube então que homens como Antônio não nasciam cruéis. Tornavam-se cruéis na proporção do que temiam perder. A criança, enquanto isso, crescia rápido. Aos 5 meses, podia agarrar objetos com força, sempre favorecendo a mão de 6 dedos. Quando ria, inquietava a casa. Serviçais se benziam. Alguns se recusavam a entrar no berçário após o escuro. Isabela nunca os corrigia. Medo era a primeira proteção que ela já possuíra. Mas enquanto o riso de seu filho ecoava pelos corredores, ela começou a sentir algo mudar dentro dela. Não era alegria materna, era clareza. Os irmãos acreditavam ter comprado obediência, mas o que realmente criaram foi testemunha, um registro vivo e respirante de seu pecado. E um registro, ao contrário de um serviçal, não pode ser silenciado para sempre. Uma noite no final de outubro, durante uma tempestade que fazia o mundo lá fora desaparecer na escuridão, Carlos veio à sua porta.
Seus olhos estavam injetados, Bíblia na mão, lábios tremendo. Não consigo dormir, disse ele. Ele chora, e eu ouço meu próprio nome nisso. Isabela olhou para ele por um longo momento antes de responder. Talvez você ouça. Carlos entrou, mãos tremendo. Diga-me de quem é essa criança, implorou. Ela o estudou e disse suavemente. Isso importa? Vocês todos compartilham a mesma culpa. Ele largou a Bíblia, páginas voando como pássaros presos. Você não entende, sussurrou. Isso não é só pecado, é profecia. Ela inclinou a cabeça. Então você deveria rezar mais forte. A partir daquela noite, a mente de Carlos começou a se desfazer. Ele começou a pregar nos campos sobre sinais e punição, sobre a criança que carregava tanto a maldição quanto a cura. Os trabalhadores ouviam, metade aterrorizados, metade esperançosos. Rumor o transformou em um tolo sagrado, o pregador louco cujos sermões invocavam raios. Bernardo tentou raciociná-lo, mas Carlos apenas citava escrituras sobre linhagens amaldiçoadas até a 7ª geração. Antônio o proibiu de falar disso novamente. Você nos desfará, disse. Então talvez devêssemos ser desfeitos, respondeu Carlos. Enquanto isso, Isabela começou a coletar fragmentos de liberdade. Memorizou o som de cada dobradiça de porta, o comprimento da corrente entre os cavalos no estábulo, a rota que o capataz fazia na patrulha noturna. Escondeu moedas atrás de tijolos soltos, comida sob tábuas do piso, uma pequena faca costurada na bainha de seu vestido. Fuga não era mais fantasia, era uma equação. E equações, ao contrário da fé, podem ser resolvidas. Na primeira noite de novembro, quando geada rastejava pelas janelas como veias, ela ficou ao lado do berço e sussurrou para seu filho. Partimos quando a lua desaparecer. Fora, trovão rolou sem raio. Dentro, Antônio sonhava com títulos, Bernardo com livros razão, Carlos com chamas. Apenas Isabela permaneceu acordada, contando os segundos entre cada rajada de vento. Ela não esperava misericórdia, esperava silêncio, o tipo perfeito que vem logo antes de tudo quebrar. E quando aquele silêncio finalmente veio, a casa exalou como se tivesse prendido a respiração por um século. Mas o que seguiu não foi liberdade. Foi o início do acerto de contas. Quando o amanhecer veio, encontrou a Casa Oliveira sufocada em névoa, tão densa que borrava as bordas do mundo. O céu pendia abaixo, cinza como culpa não dita. Naquela meia-luz, Isabela escapou de seu quarto carregando a criança embrulhada em linho. Sua respiração era quente contra seu pescoço, sua mãozinha flexionando mesmo no sono. Ela se moveu silenciosamente pela ala oeste, passando por retratos cujos olhos a seguiam com suspeita que apenas tinta a óleo podia manter. Cada passo que dava parecia ensaiado, como se alguma mão invisível a tivesse guiado para aquele momento por meses. Ela havia memorizado o ritmo da casa, o gemido das tábuas do piso, o rangido das dobradiças, a fresta sob a porta de Antônio, onde a luz sempre vazava. Aquela luz estava escura agora. Os irmãos haviam bebido até o esquecimento, seus sonhos guardados apenas pelo peso de sua própria fadiga. Era a única misericórdia que eles já lhe haviam dado. O corredor cheirava fracamente a óleo de lamparina e cana, o cheiro de homens que confundem posse com ordem. Ela chegou à escada dos fundos a que os serviçais usavam. Seus pés descalços sussurravam sobre a madeira gasta. No final da escada, a cozinha estava vazia. Uma panela ainda fervia da noite anterior, esquecida. Ela podia ouvir a chuva começando fora, leve no início, depois mais forte. Uma batucada que prometia cobertura. Ela escapou pela porta dos fundos para o pátio, o ar frio mordendo seus pulmões. A névoa a engoliu inteira. O mundo além da fazenda era sem forma, como a primeira hora da criação antes que Deus decidisse onde a luz deveria ir. O estábulo era seu destino. Ela sabia qual cavalo poderia levá-los mais longe. A égua baia com a cicatriz no flanco. Havia-a alimentado secretamente por semanas, sussurrando calmaria em suas orelhas cada noite quando os outros dormiam. Ao se aproximar, a égua ergueu a cabeça, mas não se assustou. Animais sentem quando silêncio significa sobrevivência. Ela amarrou a criança perto de seu peito, apertou o cobertor mais firme e colocou a mão no focinho da égua. Vamos, sussurrou, mas assim que alcançou a cela, uma voz de trás da névoa congelou seu sangue. Indo a algum lugar, Sr. Oliveira? Era Bernardo. Seu tom não era cruel, era pior, curioso. O tipo de curiosidade que faz os homens esquecerem suas almas. Ele saiu da névoa, casaco meio abotoado, pistola na mão. Seus olhos não estavam zangados ainda. Estavam calculando, pesando o que aquela descoberta poderia custar-lhe. Você não deveria estar aqui fora, disse ele suavemente. Vai pegar uma doença. Isabela não disse nada. Seu silêncio era uma lâmina que ele ainda não percebia que podia cortar. Você acha que pode ir embora, continuou. Mas para onde iria? Você não tem papéis, não tem proteção. Você é propriedade, Isabela. O mundo lá fora não a tratará melhor do que nós.
Sua resposta foi, quieta, mas atravessou a névoa como ferro. Então deixe o mundo se provar. Ele deu um passo mais perto. Você não entende. Se você fugir, perdemos tudo. O testamento, a terra, tudo vai embora. Antônio nunca perdoará. Ela virou o rosto para ele. O luar pegou seus olhos e por um breve segundo ele hesitou. Algo em seu olhar o desfez. Não medo, não ódio, algo mais frio. A realização de que a coisa que ele pensara impotente era de fato além de seu controle. Ele ergueu a pistola, não exatamente mirando. Volte para dentro, disse, sua voz quebrando. Atrás deles uma porta bateu. A voz de Antônio cortou a névoa. Bernardo. Depois passos rápidos, zangados. Naquele instante a égua empinou assustada pelo som. Isabela aproveitou o momento. Ela cravou o calcanhar no lado da égua, e elas dispararam para a frente. A pistola atirou uma vez, estilhaçando o silêncio. O tiro rasgou a névoa e acertou nada. Isabela desapareceu nas árvores, engolida inteira pelo amanhecer úmido. Por 4 dias ela cavalgou através de lama e chuva, parando só quando a criança chorava por leite. Ela o alimentou em celeiros, em valas, sob pontes, onde ninguém olhava 2 vezes para uma mulher fantasma e seu bebê. A notícia de sua fuga se espalhou rápido. Antônio enviou cavaleiros atrás dela, homens pagos mais por medo do que por moeda. Cartazes apareceram no Recife oferecendo recompensa por sua captura. Viva preferencialmente, mas o papel não dizia o que preferencialmente significava. Mendes aconselhou discrição. Se for encontrada, silencie-a quietamente. A lei não precisa ouvir essa história. Mas Antônio estava além da lei. Era um homem caçando não uma mulher, mas a prova de que seu controle ainda podia comandar o mundo. Na 6ª noite, Isabela alcançou a borda de um pequeno povoado perto da fronteira com Alagoas. Exausta, encharcada até os ossos, encontrou abrigo em uma igreja abandonada cujo teto havia desabado pela metade. Deitou o bebê no altar, embrulhado em seu xale, e pela primeira vez permitiu-se chorar, não suavemente, mas violentamente, como se cada grito engolido desde o dia em que foi comprada tivesse decidido sair de uma vez. Suas lágrimas caíram na madeira onde gerações haviam rezado por salvação. Quando o choro parou, só a chuva respondeu. Ela sussurrou para seu filho, você nunca será prova de ninguém. Ao nascer do sol ela foi encontrada, não por caçadores de recompensa, mas por um padre idoso chamado Padre Joaquim. Ele era um homem livre, uma daquelas almas raras que construíram uma vida de fé e rebelião em medida igual. Ele viu seu rosto pálido e pensou que era um anjo até a criança se mexer. Ela contou tudo a ele, sua compra, seu aprisionamento, a criança com 6 dedos. Joaquim ouviu sem interrupção, então disse, o diabo não marca os inocentes, filha. Os culpados se marcam sozinhos. Ele lhe deu comida, abrigo e um lugar para descansar por 3 noites, mas a avisou que homens com cavalos haviam sido vistos na estrada. Eles estão vindo, disse. Você não pode ficar aqui. Isabela sabia que ele estava certo. Antes de partir, pediu que ele batizasse a criança. Ele hesitou. Você escolheu um nome? Perguntou. Ela assentiu. Gabriel, disse. Significa que o Senhor é meu Deus. Joaquim sorriu fracamente. Então que ele prove isso. O batismo aconteceu em silêncio. Água pingou da testa do bebê, brilhando na luz do amanhecer. O velho padre viu aquele 6º dedo se curvar e murmurou uma oração sob sua respiração que depois não conseguiu recordar. Ele alegou mais tarde que, por um momento, os olhos da criança pareciam mais velhos que o mundo. Naquela tarde ela partiu novamente rumando sul. Mas o que ela não sabia era que Mendes já havia posto outro plano em movimento, um mais quieto. Ele enviara não cavaleiros, mas advogados, e com eles documentos, papéis que apagariam sua existência inteira, reduzindo-a a uma entrada marcada como perda de propriedade falecida. Antônio não precisava mais dela viva. Precisava apenas que ela sumisse para que a história pudesse morrer antes de alcançar os ouvidos de homens que faziam as perguntas erradas. Mas histórias como a dela não morrem. Elas esperam. Escondem-se nos lugares escuros da história, sussurrando para aqueles que escutam de perto demais. E em algum lugar naquela estrada para a liberdade, Isabela começou a sussurrar de volta. Quando a 2ª lua cheia de inverno minguou, o mundo acreditava que Isabela Oliveira estava morta. Uma pequena nota apareceu no jornal do Recife. Senhora Antônio Oliveira, esposa do filho mais velho Oliveira, pereceu durante viagem da propriedade familiar após complicações de saúde. A criança sem nome, presumida perdida também, foi escrita no tom cuidadoso de Elite limpando sua consciência e se espalhou rápido o suficiente para satisfazer curiosidade, mas não compaixão. Os vizinhos assentiram, murmuraram condolências e seguiram para outras fofocas. Morte entre os ricos era comum. Escândalo, no entanto, era contagioso. Silêncio era mais seguro que simpatia.
Dentro dos portões da fazenda, Antônio queimou os vestidos restantes, esvaziou o berçário e ordenou que o retrato de Francisco fosse coberto novamente. A mão de 6 dedos desapareceu sob tinta fresca. A mentira reoculta. Bernardo evitou seu irmão por semanas. Moveu-se pela casa como um homem caminhando por um mausoléu que ele mesmo construíra. Carlos foi inteiramente para os campos, pregando para trabalhadores que não queriam sermões, mas os aceitavam por medo de recusa. Cada irmão carregava sua culpa de forma diferente. Antônio escondia a sua indisciplina, Bernardo em decepção, Carlos em devoção. Nenhum deles notou que o velho advogado de seu pai, Mendes, havia começado a se associar com novos homens, quietos, de ternos cinza, que visitavam após o pôr do sol e partiam pela estrada dos fundos antes do amanhecer. Enquanto isso, Isabela e sua criança estavam bem vivos. Viviam escondidos nas colinas de Alagoas, abrigados por uma família livre negra chamada Santos, que arriscava suas vidas por estranhos sem recompensa. Os Santos eram pessoas práticas, não faziam perguntas que demandassem respostas e não falavam nomes que pudessem trair. A mãe, Maria, ensinou Isabela a tingir o cabelo com casca de nogueira para escurecê-lo, como envolver a pele do sol para que o pálido não atraísse olhos. O pai, José, nome coincidente mas apropriado, mostrou-lhe as rotas sul, onde mãos simpáticas podiam esconder fugitivos. Eles nunca adivinharam que a mulher pálida dormindo sob seu teto fora um dia senhora de 600 hectares e o fantasma de uma dinastia. Ela nunca lhes contou. Algumas verdades não protegem ninguém. Isabela trabalhou a terra com eles pelo inverno. Suas mãos, outrora macias pela ociosidade forçada, endureceram. Suas costas aprenderam resistência. O bebê Gabriel cresceu forte. Seu dedo extra fascinava as crianças Santos, que viam maravilha, não presságio. Ele ria facilmente, despreocupado pelo peso de seu nascimento. Mas quando Isabela o observava dormir, não conseguia sacudir a sensação de que sua existência era parte de uma equação maior ainda inacabada. Às vezes sonhava com sua vida anterior, não os quartos ou os irmãos, mas o silêncio entre seus passos, a forma como o ar em si costumava ouvir. Nesses sonhos, seu filho ficava entre as ruínas daquela casa, crescido, mãos dobradas atrás das costas. O 6º dedo havia se multiplicado. Havia 7 agora. Cada mão carregava a marca de excesso, como se a natureza em si tivesse decidido que restrição era pecado. Longe ao sul, os negócios secretos de Mendes tomaram forma. Ele redigira uma nova versão do Testamento Oliveira, uma que redirecionava a propriedade da fazenda para curadores futuros caso a linha familiar provasse instável. Ele também começara a correspondência com uma sociedade médica no Rio de Janeiro, fascinada por curiosidades genéticas. Por uma taxa, examinariam os restos de qualquer espécime demonstrando padrões de herança incomuns. Mendes não precisava de um corpo, apenas prova. Falsificou documentos alegando que tanto Isabela quanto sua criança haviam sido enterrados no lote familiar e arranjou ossos falsos para serem sepultados. Papel é mais fácil de manipular que carne, mas Antônio não se contentava com papelada. Queria certeza. Começou a enviar homens, ao norte e oeste sob pretextos falsos, caçadores de recompensa disfarçados de mercadores, procurando qualquer sussurro de uma mulher pálida com um bebê estranho. Quando nenhum retornou com resultados, começou a suspeitar de todos, seus irmãos, seu advogado, até os serviçais. Paranoia substituiu o sono. Trancou os portões da propriedade, postou guardas armados e parou de frequentar a igreja. Visitantes o encontravam mudado, magro, perto, olhos vermelhos, fala cortada em fragmentos. A terra em si parecia imitá-lo, as colheitas falhando cedo naquela primavera, o solo virando quebradiço como se relutante em alimentar seu mestre. Enquanto isso, Isabela continuou sul sob nomes assumidos. Às vezes era Lúcia, às vezes Maria Santos, dependendo de quem perguntava. Cada novo nome parecia uma camada de armadura, mas cada um a lembrava de que o mundo só respeitava o que podia categorizar. Pelo verão de 1845, ela alcançara São Paulo, um estado livre em nome, mas não na verdade. Mesmo lá, pele pálida não podia esconder suas origens. Viveu nas margens entre viúvas, curandeiras, mulheres estranhas demais para serem esposas e desafiadoras demais para serem serviçais. Aprendeu ervas, aprendeu silêncio, aprendeu a ler intenções de homens pelos olhos. Gabriel cresceu em um menino de calma surpreendente. Raramente chorava, raramente ria. Quando assustado, simplesmente olhava, olhos desfocados como se ouvindo algo atrás do mundo. Uma noite, um médico viajante chamado Dr. Eduardo Silva passou por seu povoado. Ele ouvira sussurros de uma mulher cujo filho carregava uma deformidade celestial.
e ofereceu examinar a criança. Isabela recusou no início, mas o homem foi persistente. Falava com a certeza de alguém que acreditava curiosidade ser virtude. Finalmente, ela permitiu. Silva desembrulhou a mão do menino e a estudou sob luz de lamparina. Articulação perfeita, murmurou. Sem fusão de osso, sem fraqueza de músculo. Simetria extraordinária. Sua expressão mudou de fascínio para inquietação. Você diz que ele tem 3 anos, perguntou. Isabela assentiu. Silva hesitou, então acrescentou. Ele deveria ter superado isso agora. Superado? Ela perguntou. Silva parecia confuso. A maioria das crianças nascidas com polidactilia perde o dedo extra por atrofia natural. Ele murcha, funde ou cai. É como se a natureza se corrigisse. Ele pausou, mas a mão de seu filho mostra o oposto. O dígito adicional é mais forte que o resto. Ele o usa primeiro. É como se seu corpo o preferisse. Ele olhou para ela então e disse algo que ficou em sua mente por anos. Você não deveria escondê-lo por causa disso. Deveria esconder o mundo dele. Naquela noite, Isabela sentou ao lado do fogo segurando Gabriel enquanto ele dormia. Virou sua mão e observou o 6º dedo se contrair. Havia algo hipnótico nisso. A quieta defiança da simetria. Naquele pequeno gesto, ela via tudo o que os homens temiam. Mutação, desvio, possibilidade. Chamavam de deformidade porque temiam qualquer coisa que não podiam prever. Ela beijou a palma e sussurrou. Você não é amaldiçoado, meu filho. É prova de que perfeição é a mentira mais feia que eles já contaram. Em Pernambuco, os irmãos continuavam a se desfazer. Os sermões de Carlos viraram apocalípticos. Ele falava de inundações, de contabilidade divina, de pais que semeiam corrupção e colhem loucura. Bernardo apostava o que restava das economias da família, tentando sentir sorte uma última vez. Antônio parou de escrever inteiramente. Mendes, vendo ruína no horizonte, começou a desviar ativos para seu próprio nome. O nome Oliveira, outrora falado com reverência, virou piada sussurrada em tabernas. No entanto, ninguém mencionava a mulher que desaparecera na névoa, com uma criança que nunca deveria ter existido. Seu nome foi enterrado, sua história apagada. Mas a história não fica enterrada para sempre. Dorme quieta até que o orgulho dos homens perturbe sua sepultura. E em algum lugar sob um céu sulista grosso com neve, Isabela entendia que seu silêncio não era mais proteção, era preparação. Algo estava vindo. Algo que traria todos os velhos fantasmas de volta à luz. Pela primavera de 1846, o chão sob a fazenda Oliveira começara a apodrecer de dentro para fora. O que fora um monumento à disciplina nordestina, agora se erguia como um mausoléu de linhagem decadente. Os campos haviam empalidecido, as folhas de cana enrolando como pergaminho queimado. Trabalhadores sussurravam que o solo em si rejeitava seus mestres, que o sangue do pecado dos irmãos havia vazado fundo demais nas raízes. O capataz tentava chicotear o medo para fora deles, mas medo é fértil. Multiplica no silêncio, espalhando mais rápido que qualquer safra. Antônio observava da varanda com olhos de homem, que não via mais diferença entre terra e corpo. Ambos o falhavam, ambos eram seus para comandar, e no entanto nenhum obedecia. Dentro, a casa cheirava a poeira e licor. Bernardo se entregara a jogos com mercadores viajantes que o deixavam ganhar somas pequenas. Passava noites à mesa murmurando sobre números, tentando calcular um caminho de volta à vida que destruíram. Mas números são leais apenas à verdade, e verdade não morava mais sob aquele teto. Carlos abandonara a pretensão inteiramente. Andava descalço pelos campos à noite, citando versos sobre fogo e renascimento, gritando no escuro que a criança ainda vivia. Os trabalhadores o evitavam, chamando-o de pregador fantasma. Quando Antônio o confrontou, exigindo silêncio, Carlos apenas sorriu e disse: Deus não obedece advogados, irmão. Mendes, sempre o parasita de legados alheios, começou a visitar menos. Já pegara o que precisava. Documentos, assinaturas, ativos transferidos quietamente para seu controle. Não pretendia afundar com o navio Oliveira. No entanto, antes de desaparecer inteiramente, deixou para trás uma semente final de corrupção. Contatou o Dr. Eduardo Silva no Rio de Janeiro, encaminhando detalhes da suposta morte de Isabela e sugerindo que uma amostra de sua linhagem ainda pudesse ser recuperável. Uma mulher de pigmentação única, escreveu, e um herdeiro marcado por fisiologia incomum. Seus restos, se localizados, provariam valiosos para inquérito médico. Ele não sabia que o doutor já vira o menino vivo, mas logo saberia. Ao norte, o mundo de Isabela era menor, mas mais vivo que nunca. Vivia perto da borda de uma floresta em uma casa que cheirava a pinho e fumaça, cercada por pessoas que não faziam perguntas. Gabriel tinha 4 agora, quieto, composto, estranho.
Sua mente era afiada de maneiras que inquietavam até aqueles que o amavam. Podia contar antes de escrever. Memorizava padrões em fogo, em água, no voo de pássaros. Sentava por horas traçando formas invisíveis no ar, sussurrando coisas que soavam como orações meio lembradas. Às vezes, quando Isabela perguntava o que ele estava fazendo, ele dizia, ouvindo o mundo pensar. Ela não sabia se devia ter medo ou orgulho. Uma noite encontrou-o sentado ao lado do riacho atrás da casa, olhando seu reflexo. Mamãe, disse, por que as pessoas só têm 5 dedos? Ela sorriu fracamente. Porque foi assim que Deus as fez. Ele olhou sério. Então por que ele não parou em 5 quando me fez? Ela não tinha resposta. Crianças têm um jeito de descobrir rachaduras que adultos fingem não existir. Ela se ajoelhou ao lado dele e disse, talvez ele não tivesse terminado. Gabriel assentiu devagar, como se entendesse algo que ela não. No Rio de Janeiro, o Dr. Silva não conseguia esquecer o menino. A memória daquela mão o assombrava. Começou a pesquisar a família Oliveira, montando fragmentos de arquivos, cartas e rumores sussurrados. O que encontrou o perturbou mais do que admitia. Uma linha ininterrupta de homens que todos carregaram a mesma anomalia ao nascer, só para tê-la removida na infância, escondida do registro por vaidade e superstição. O traço era recessivo, mas implacável. Cada geração tentara cortá-lo como se mutilação pudesse silenciar herança. No entanto, sempre retornava como consciência. Silva ficou obcecado. Escreveu a colegas descrevendo uma linhagem que desafia correção, uma frase que mais tarde seria citada em jornais sob pseudônimo. Queria encontrar a criança novamente para estudá-la, mas suas cartas foram interceptadas porque Mendes, sempre o estrategista, começara a vender informação para homens que valorizavam raridade mais que ética. Fornecia localizações, descrições, até esboços baseados em memória. Um comprador era um colecionador em São Paulo conhecido por exibir maravilhas humanas. Outro era um médico nordestino obcecado por pureza racial, que via na história Oliveira tanto aviso quanto oportunidade. Quando Isabela soube por canais sussurrados que homens faziam perguntas sobre uma mulher pálida, com uma criança de 6 dedos, já era tarde demais. A caçada começara novamente, dessa vez não por posse, mas por estudo. Ela reuniu o pouco que possuía, roupas, uma pequena soma de moedas e a Bíblia que Carlos uma vez deixara para trás em seu quarto sem saber. As margens estavam cheias de notas, não orações, mas confissões. Uma linha rabiscada em tinta tremida lia, se Deus nos fez a sua imagem, então ele também deve ter algo extra que não mostra. Ela leu aquela linha repetidamente como se fosse profecia. Depois queimou a página. A estrada sul era cruel, mas familiaridade embota o medo. Ela e Gabriel viajaram de carroça quando podiam, a pé quando não. Cada vila que passavam carregava ecos de seu passado, a mesma fome nos olhos de homens, a mesma curiosidade disfarçada de bondade. Uma vez em Campinas, um pregador ofereceu pão e perguntou se ela acreditava em punição divina. Ela sorriu sem sorrir e disse, sim, vi isso herdado. Ele não perguntou mais. Enquanto isso, em Pernambuco, a mente de Antônio virara para dentro ao ponto de colapso. Começou a escrever cartas para si mesmo, endereçando-as a pai, como se Francisco ainda pudesse lê-las do túmulo. Confessava coisas que ainda não haviam acontecido, imaginando pecados antes de cometê-los. Os serviçais o ouviam andando à noite murmurando, não acabou, o sangue nunca sai. Quando Bernardo o confrontou, Antônio o acertou no rosto, gritando, você a deixou ir. Bernardo, surpreso, gritou de volta, você a fez fugir. Naquela noite, Bernardo arrumou suas coisas e deixou a propriedade para nunca voltar. Dias depois, o cavalo de Antônio foi encontrado morto perto da margem do rio. Se fora montado até lá ou levado, ninguém sabia. Antônio nunca foi visto novamente. Apenas Carlos permaneceu, vagando pela propriedade descalço, pregando para fantasmas. Dizia aos campos que arrependimento estava vindo, que Deus pusera uma marca na casa Oliveira, do jeito que marcara Caim. E talvez estivesse certo, porque por volta daquela época pessoas começaram a relatar luzes estranhas acima da fazenda, piscadelas azuis que dançavam sobre as fileiras de cana antes de desaparecer no escuro. Alguns diziam que era gás de pântano, outros diziam que era o espírito inquieto de uma mãe procurando seu filho. Mas um velho serviçal jurava ter visto a forma de uma mão naquela luz, 6 dedos estendendo-se para baixo em direção à terra. Longe em uma pequena vila sulista onde neve caía como silêncio, Isabela acordou de um sonho de fogo. Podia cheirar a fazenda queimando, embora não estivesse lá há anos. Segurou Gabriel perto, sussurrando, está terminando. Ele não respondeu. Estava olhando pela janela, seus olhos refletindo algo invisível. Não, mamãe, disse. Está começando. Naquela noite, pela primeira vez, ele falou dormindo. Palavras que ela não reconhecia. Uma língua que soava mais velha que oração. Quando abriu a mão,
O sexto dedo brilhava fracamente no escuro como uma vela queimando de dentro. E naquela pequena luz piscante, Isabela entendeu algo que os Oliveiras nunca puderam, que o que chamavam de maldição fora uma semente o tempo todo, e que sua tentativa de enterrá-la só a ajudara a crescer. O inverno de 1847 veio cedo e sem misericórdia. Neve cobriu os vales sulistas, apagando caminhos, cercas e a linha entre céu e terra. Para Isabela e Gabriel, trouxe tanto ocultação quanto perigo. O frio tornava a viagem impossível, mas também os escondia dos homens que ainda buscavam. Encontraram abrigo no sótão de uma pensão abandonada fora de Porto Alegre. Sua dona, uma velha viúva que não fazia perguntas desde que o aluguel fosse pago em dia, e as tarefas feitas sem reclamação. Para os poucos vizinhos que os viam, eram simplesmente uma mãe quieta e seu menino pálido e incomum, refugiados de algum lugar esquecido. No entanto, atrás daquele silêncio algo vasto se movia. Gabriel crescera além de seus anos. Aos 5 falava com a compostura de um erudito, sua voz suave mas certa. As outras crianças na vila o evitavam depois que um menino alegou que Gabriel terminara sua frase para ele palavra por palavra, como se tivesse alcançado sua mente e roubado o pensamento. Logo sussurros seguiram. A viúva ouviu primeiro do boticário que disse: "Aquele menino olha para você como se soubesse o que está atrás de seus olhos." Ela repetiu uma vez, depois parou, com medo do que repetir poderia invocar. Isabela notou também, embora chamasse de compreensão. À noite acordava e o encontrava sentado à janela, observando a queda de neve, murmurando para si mesmo. Quando perguntava o que dizia, ele respondia: "O mundo está falando. Estou só ouvindo." Uma noite, enquanto atiçava o fogo, encontrou-o desenhando na fuligem que se acumulava nas pedras da lareira. Não animais, não casas, símbolos, círculos dentro de círculos, linhas intersectantes que pareciam se mover se olhasse por tempo demais. Quando perguntou onde aprendera, ele disse: "São de antes." "Antes do quê?" perguntou. "Antes de tudo esquecer." Ela quase riu, mas algo em seu tom a congelou. Sua mão, a de 6 dedos, se movia mais rápido que o resto, deliberada, precisa, como se registrando algo lembrado, não inventado. A marca final parecia uma pegada de mão, mas com um polegar extra. Não era humana, era design. Na mesma noite, longe ao sul, o último dos irmãos Oliveira enlouqueceu. Carlos foi encontrado vagando pela estrada do vilarejo nu, pregando aos campos congelados que julgamento viera por sangue e osso. Testemunhas disseram que suas palmas carregavam marcas estranhas de queimadura, como símbolos marcados de dentro. Foi levado a um hospital para insanos fora do Recife, onde delirava sobre a criança que desfazia o nome. Seus delírios atraíram um visitante, um representante de Dr. Eduardo Silva, que reconheceu naqueles delírios a prova de sua obsessão. Dentro de semanas, Silva garantiu acesso a Carlos sob o disfarce de exame científico. Gravou tudo. Nessas sessões, Carlos falava de visões, uma criança de fogo branco, uma mãe que não podia morrer, uma maldição que mudaria a ordem dos homens. "Ele é a prova", sussurrava Carlos. "É o que vem depois de nós." As notas de Silva ficaram febris. Começou a escrever sobre recursão atávica, uma teoria sugerindo que certas linhagens podiam lembrar suas origens não por memória, mas por anatomia. Escreveu que talvez a evolução humana não fosse uma linha reta, mas um círculo, e que Gabriel Oliveira poderia ser evidência do círculo começando a se fechar. Sua obsessão virou correspondência com filantropos sulistas que viam oportunidade em sua loucura. Ofereceram fundos, laboratórios e influência. Tudo o que precisava era da criança. No sótão acima da pensão, Isabela sentiu a rede se apertando novamente. Pessoas começaram a notar coisas que ela não podia esconder. Que Gabriel nunca adoecia, que podia ler páginas após um olhar, que cães ficavam silenciosos quando ele entrava em uma sala. Uma vez, quando um inquilino bêbado tentou empurrá-la na escada, o homem congelou no meio do movimento e caiu para trás, olhos largos de terror, alegando que seus membros o traíram. Gabriel apenas olhara para ele. O incidente se espalhou pela vila mais rápido que derretimento de neve. Isabela sabia o que seguiria. Medo vestido de retidão. Começou a preparar novamente. Dinheiro escondido, rotas memorizadas, comida empacotada em segredo. Havia corrido por 5 anos, e no entanto parecia que correra para sempre, perseguida não por homens, mas pelas consequências da criação. Aquele inverno, Gabriel começou a desenhar mais símbolos, dessa vez em papel que roubou da mesa da viúva. Quando Isabela tentou pará-lo, ele olhou para cima e disse quietamente: "Você não pode parar o que quer ser conhecido." Suas palavras a assustaram mais que qualquer ameaça. "Você é só um menino", disse, tentando firmar a voz. Ele sorriu fracamente. Não por muito tempo. Na manhã seguinte,
O relógio da sala da viúva parou no momento exato em que Gabriel disse aquelas palavras. Ninguém conseguiu fazê-lo tiquetaquear novamente. Enquanto isso, a busca de Dr. Silva alcançou os ouvidos de homens que traficavam segredos, o tipo que comprava e vendia vidas do jeito que outros trocavam ações. Eram membros de uma instituição conhecida como Sociedade pela Ordem Antropológica, um grupo que acreditava que pureza não era moral, mas matemática. Viam Gabriel não como criança, mas como dado, um padrão que contradizia as leis que lhes davam poder. Se tal mutação pudesse existir naturalmente, então sua hierarquia de superioridade não significava nada. Isso não podia ser permitido. Financiaram a expedição de Silva quietamente, oferecendo carroças, contatos e homens que sabiam recuperar o que precisava ser recuperado. Ele aceitou, pensando ser cientista. Já era servo. A tempestade irrompeu uma noite em janeiro. A pensão tremia sob o vento, janelas chacoalhando como ossos. Isabela acordou com o som de botas fora, medidos, deliberados, não vizinhos. Sacudiu Gabriel acordado sussurrando, é hora. Ele não parecia assustado, parecia pronto. Desceram a escada dos fundos enquanto a porta da frente se estilhaçava sob força. Vozes gritavam. 2 homens, talvez 3. Ela correu para a neve descalça, o frio fatiando seus pulmões. Atrás dela, luz de fogo vazava da porta quebrada enquanto a viúva gritava. Tiros racharam a noite. Gabriel se agarrou a ela, silencioso. Ela não parou até que o mundo ao redor se dissolvesse em branco. Ao amanhecer, alcançaram a borda da floresta. Ela desabou ao lado de uma árvore caída, corpo tremendo. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, sua respiração firme apesar do frio. Você tem que me deixar, disse. Eles me querem, não você. Seu tapa foi instinto, afiado, aterrorizado. Nunca diga isso, sibilou. Não sobrevivi a ele só para perdê-lo. Ele olhou para ela então, não como uma criança olha para sua mãe, mas como uma alma olha para outra que já superou. Você não entende, sussurrou. Eles não podem pegar o que não podem definir. Ele ergueu a mão, o 6º dedo brilhando fracamente novamente no amanhecer cinza. Eles me fizeram por acidente, mas não sou deles. Sou o que vem depois. Isabela o puxou para seus braços e chorou, não de medo, mas da certeza insuportável de que ele estava certo. O som de cães veio fracamente através das árvores. Ela olhou para o vale, viu o brilho de tochas se movendo como uma corrente de olhos. Ela se levantou, erguendo seu filho nos braços mais uma vez. Então vamos mostrar a eles o que vem depois, disse. E enquanto desapareciam na respiração congelada da floresta, o primeiro raio de sol rompeu as nuvens de tempestade, uma luz pálida e impossível que não aquecia, mas revelava. No Recife, milhas distante, Carlos acordou gritando em sua cela. As enfermeiras correram para ele, mas ele só continuou gritando uma frase repetidamente até sua voz falhar. Está acordado, está acordado. Pela primavera, a neve derretera em lama, e a floresta que outrora os abrigara começou a se voltar contra eles. A terra tornava pegadas visíveis. Cada pegada, cada galho quebrado virava sinal para os homens que seguiam. Isabela aprendera a se mover silenciosamente, a andar na água para esconder seu cheiro. Mas mesmo o silêncio tem limite quando o mundo em si escuta. Os cães pegaram seu cheiro perto da fronteira com Santa Catarina. Os caçadores, 3 homens pagos pelos benfeitores de Dr. Silva, viajavam leves, rifles pendurados nos ombros, expressões talhadas de gelo. Não falavam muito. Homens como eles não precisavam de palavras quando profecia falava mais alto que consciência. Isabela e Gabriel se esconderam em uma pedreira abandonada perto da borda de um riacho. O lugar era uma ferida na terra, penhascos irregulares e vazio ecoante. Para a maioria parecia morto. Para eles era santuário. Ela construiu uma fogueira profunda em uma alcova oca e cobriu a entrada com galhos. Por semanas viveram de raízes e água da chuva. À noite Gabriel desenhava na terra novamente, sempre os mesmos espirais e linhas intersectantes. Às vezes cantarolava, um som baixo ressonante que fazia as pedras vibrarem fracamente. Quando ela perguntava o que significava, ele dizia, ajuda o mundo a me lembrar. Ela mandava parar. Ele sorria tristemente. Você não pode fazer o mundo esquecer. Os caçadores vieram no 18º dia. Encontraram os restos de uma fogueira perto do riacho. Depois pegadas levando a pedreira. Isabela ouviu os cães primeiro. O latido profundo, ritmado, que significa que encontraram algo humano. Agarrou a mão de Gabriel sussurrando. Não faça barulho, mas o rosto da criança era calmo. Calmo demais. Os passos se aproximaram,
as vozes mais afiadas. Ela está lá embaixo, disse um. Mantenha a luz baixa. O cão começou a latir mais rápido. Isabela virou para seu filho. Corra. Ele balançou a cabeça. Se corrermos, eles continuarão caçando. Se virem, pararão. Antes que ela pudesse perguntar o que queria dizer, o ar mudou. O fogo piscou sem vento. As paredes da pedreira pareceram se apertar, vibrando suavemente como uma respiração contida. Os caçadores desceram, sua lanterna balançando. O primeiro homem alcançou o fundo, rifle erguido. Gritou algo, mas a palavra se dissolveu no eco. Gabriel saiu das sombras, mão erguida. O sexto dedo brilhou novamente, fraco, mas crescendo mais forte. Os homens hesitaram. Os cães começaram a ganir, rabos entre as pernas. O segundo caçador ergueu sua arma. Não se mexa, latiu. O momento congelou como vidro, prestes a se estilhaçar. Então Gabriel sussurrou uma única palavra, antiga, não português, não som, mas algo mais velho. A luz de sua mão flamejou branca. Toda a chama na pedreira se apagou de uma vez. Os cães gritaram. Os homens largaram suas armas agarrando as cabeças como se o ar tivesse virado fogo dentro delas. Quando Isabela alcançou seu filho, o brilho diminuiu e o silêncio retornou. Os caçadores estavam imóveis, seus corpos caídos amontoados, olhos abertos, faces contorcidas, não em dor, mas em assombro. Isabela ficou tremendo. O que você fez? Gabriel olhou os cadáveres sem medo. Eu mostrei a eles. Mostrou o quê? Que nunca estiveram no controle. Ela o puxou perto, tremendo. Você não pode usar isso, sussurrou. Você não pode. Ele encostou a cabeça em seu ombro. Então eles continuarão vindo. Enterraram os homens na borda da pedreira. Ela jogou os rifles no rio, o metal desaparecendo sob a corrente. Naquela noite, enquanto chuva caía e trovão rolava pelo vale, ela ficou acordada ao lado de seu filho e percebeu algo terrível e puro. Qualquer poder que fora criado nele por natureza, por sangue ou por alguma correção cósmica, não esperava mais se revelar. Estava acordado, e como todos os despertares, demandava propósito. No Rio de Janeiro, os colegas sobreviventes de Dr. Silva publicaram um artigo anonimamente intitulado sobre a possibilidade de recorrência evolutiva não linear. Foi descartado, como loucura pela academia, mas alguns homens no poder leram nas entrelinhas. O menino não era mais mito, era potencial, e potencial é a única coisa que impérios não podem permitir existir sem dono. No farol abandonado, Isabela sentiu o ar mudar novamente. O menino estava diferente agora, mais quieto, mas não de medo. Sentava à janela a noite toda, observando o horizonte como se esperando algo chegar. Uma noite, ela perguntou o que via lá fora. Não o futuro, disse. A correção. Que correção? A que vem quando a criação lembra que não pertence a seus criadores. Fora, trovão rolou por um céu claro. As ondas batiam mais forte contra as rochas, como se o mar em si quisesse falar, mas não encontrasse linguagem profunda o suficiente. E em algum lugar longe no interior, um telegrama foi enviado ao governo sob termos codificados. A entidade persiste. Recuperação impossível. Escalada autorizada. Eles ainda não sabiam, mas ao dar perseguição ao que não entendiam, haviam armado o palco para sua própria extinção, porque todo sistema, seja império, igreja ou família, colapsa no momento em que a coisa que escraviza aprende que nunca esteve presa. E enquanto o raio dividia o horizonte, o menino com 6 dedos olhou para a tempestade e sorriu. A tempestade daquela noite não era uma coisa climática. Era uma memória retornando. O céu churnava com uma cor que o oceano não reconhecia. Verde atravessado por veias brancas que pulsavam como nervos sob o firmamento. O farol gemia sob o peso do vento, cada viga tremendo como se o edifício em si temesse o que estava vindo. Isabela segurava uma lanterna, embora a luz mal importasse. Era engolida pelo vasto brilho subindo do mar. Ondas batiam as rochas com o ritmo de uma batida de coração. Ela vira tempestades antes, mas essa parecia consciente. Gabriel ficava no balaústre descalço, seu cabelo chicoteando pelo rosto. Eles estão aqui, disse, não em medo, mas em observação. Seguiram o barulho. Abaixo, formas se moviam na praia, silhuetas pequenas e deliberadas. Lanternas balançavam no distante, firmes demais para pescadores. O alcance da sociedade fundira com a ambição do Estado. Curiosidade virara comando. Os homens aproximando-se do farol não carregavam rifles, carregavam instrumentos. Varas encimadas com vidro e fio, engenhocas que faziam o ar cheirar a ozônio contra o vento. Ciência disfarçada de salvação. Isabela agarrou o braço de seu filho. Ainda podemos sair pelos penhascos. Gabriel olhou para baixo para ela, seus olhos refletindo o brilho do mar. Se corrermos, o mundo fica adormecido. Você me disse uma vez que conhecimento deve doer. Deixe-o sentir. Ela queria argumentar.
mas as palavras morreram em sua garganta. O menino nascido de cativeiro agora falava com a calma de algo antigo, algo além de vingança. Ela percebeu então que não corria mais de homens, mas da evolução em si. O primeiro soldado alcançou a base do farol, sinalizando os outros adiante. Trovão rolou, sacudindo o vidro das janelas da torre. Uma voz gritou através de um tubo falante. Isabela Oliveira, por ordem do governo brasileiro, entregue a criança à custódia para exame científico. Nenhum mal virá a nenhum de vocês. A mentira era velha, mais velha que nações. Gabriel deu um passo à frente até suas mãos agarrarem o corrimão de ferro. O brilho de seu sexto dedo se intensificou, pulsando no tempo do trovão. O ar ao redor dele engrossou, dobrando a luz da lanterna. Eles querem medir o infinito, disse suavemente. Então vou dar-lhes escala. Abaixo, os soldados ajustaram seus dispositivos. Um ergueu uma vara de cobre polido em direção à torre, e no instante em que pegou o brilho da mão de Gabriel, zumbiu como um diapasão batido contra a porta do céu. O zumbido cresceu mais alto, o tom dobrando para cima até o vento em si recuar. Depois silêncio. Por uma batida de coração, tudo parou. Ondas vento até a chuva. E naquele silêncio o farol piscou. Não para fora, mas para dentro. Um pulso que parecia dobrar o mundo ao redor. A luz não iluminava, apagava, tirava forma de sombra e som do ar. Os homens abaixo desapareceram não com gritos, mas com rendição. Seus instrumentos derreteram na areia. Suas lanternas se apagaram sem fumaça. O mar subiu mais alto, não em violência, mas em obediência, atraído para o menino como água atraída para a gravidade. Isabela largou a lanterna e cobriu o rosto. O calor não era calor, era consciência pressionando contra a pele. Reconhecimento em si queimando através da matéria. Quando olhou novamente, Gabriel ainda estava lá, de pé ileso, cercado por uma esfera fraca de luminescência que piscava com geometria impossível. Ela deu um passo em direção a ele, depois outro. Gabriel, sussurrou sua voz tremendo. Você tem que parar. Ele virou e sua expressão partiu seu coração. Não porque cruel, mas porque gentil. Não sou eu fazendo isso, mamãe disse. É o mundo. Está lembrando o que era antes de nomes. A luz cresceu novamente, mais devagar dessa vez, deliberada. O mar começou a recuar como se exalando. O brilho se espalhou para fora, ondulando pela água, carregando reflexos de faces e cidades e eras há muito idas. Por um instante, o oceano virou espelho mostrando tudo o que a humanidade escolhera esquecer. Navios carregando correntes, fogos construídos de livros, reis ajoelhando para padres, máquinas se alimentando dos fracos. As ondas sussurravam cada mentira que homens contaram para fazer seu poder parecer natural. E então o sussurro virou rugido. Milhas no interior, fios telegráficos faiscaram espontaneamente. Relógios pararam, bússolas giraram inutilmente. No governo, documentos pegaram fogo em gavetas trancadas. Os registros finais do laboratório de Dr. Silva viraram poeira, seu nome desaparecendo de cada livro-razão que o carregara. A sociedade, pela ordem antropológica, deixou de existir, não desmantelada, não destruída, simplesmente não lembrada. Dentro do farol, Isabela caiu de joelhos. Gabriel ofegou. O que acontece agora? Ele olhou para cima. A tempestade clareava, revelando um céu fraturado com luz. Agora termina, disse. Para eles, para nós começa. Ela rastejou mais perto, alcançando sua mão. Você é meu filho, não deles, não do mundo. Ele sorriu fracamente. Nunca fui só seu, mamãe. Você só carregou o que o mundo precisava lembrar. Ele pegou a mão dela e pressionou contra seu peito. Sob suas costelas, sua batida de coração mudara. Mais devagar, mais profunda, ressonante, como algo vivo sob a terra. Eles construíram reinos no esquecimento, disse. Estou aqui para lembrá-los. Ela queria dizer para parar, para correr, para ser pequeno novamente, mas sabia que era inútil. A história o fizera, e história nunca devolve o que cria. O pulso final veio quietamente. Não uma explosão, não destruição, mas liberação. O farol virou branco e depois transparente, espalhando pelo horizonte em um anel perfeito. Navios no mar o viram, e viraram suas bússolas para ele instintivamente como adoradores para um altar invisível. Aqueles que testemunharam disseram que o mundo parecia prender a respiração. Quando a luz sumiu, o oceano estava calmo. O farol ainda se erguia, mas vazio. Dias depois, pescadores encontraram a praia intocada exceto por 2 conjuntos de pegadas, levando a água lado a lado, terminando onde a arrebentação começava. Sem corpos, sem destroços. Apenas a areia endurecida lisa como vidro, como se fogo e misericórdia tivessem se encontrado e decidido coexistir. Os jornais tentaram explicar. Erupção de gás, anomalia magnética, visitação divina. Nenhuma conta concordava, mas todas terminavam do mesmo jeito. A luz era bela, mas não parecia humana.
Anos passaram. A propriedade oliveira em Pernambuco colapsou em ruína. Ervas daninhas engoliram os campos. Videiras estrangularam as colunas de mármore. Locais juravam que em certas noites, quando o vento passava sobre a velha fundação, você podia ouvir o riso de uma criança misturado com trovão, um som como a terra se lembrando de si mesma. E em um pequeno museu no Rio de Janeiro, um único artefato fica trancado atrás de vidro, uma pegada de mão preservada em sal com 6 dedos perfeitos. Cientistas dizem impossível, curadores chamam de fraude, mas às vezes, quando as luzes se apagam, aquela impressão brilha fracamente, como algo esperando acordar novamente. Porque a história nunca morre limpa, dobra esconder ressurge, e o que o mundo chamou de maldição era só a primeira nota de correção, o preço por séculos de esquecimento. O menino com 6 dedos nunca foi um monstro, era o espelho, e toda civilização, cedo ou tarde, deve enfrentar o reflexo que enterrou. É assim que a história termina, ou talvez como começa.